hemodinâmica é o estudo das forças físicas que governam o fluxo sanguíneo por meio do sistema circulatório. Para entender como o sangue se move, utilizamos conceitos da biofísica adaptados à fisiologia cardiovascular. Os três pilares fundamentais são fluxo, que é um Q ou F, pressão P e resistência R. Primeiro, nós vamos estudar sobre a lei de Ohm aplicada à circulação. A relação mais básica da hemodinâmica é com a eletricidade. O fluxo sanguíneo é determinado pela diferença de pressão entre dois pontos, dividida pela resistência oferecida pelos vasos. A expressão equacional vai ser Q igual a ΔP sobre R, sendo que o fluxo é a quantidade de sangue que passa por um ponto em determinado momento, em determinado período de tempo. ΔP sendo o gradiente da pressão, a força motriz. O sangue sempre flui da alta pressão, que são as artérias, para a baixa pressão, que são as veias. Sem essa diferença não vai haver movimento. E R, resistência, que é a oposição ao movimento do sangue, causada principalmente pelo atrito com as paredes dos vasos. Depois a gente tem a lei de Poiseuille, que é o poder do raio. Esta lei explica o que realmente determina a resistência. A fórmula completa é complexa, mas o fator importante é o raio do vaso, que é o Rzinho. A fórmula então vai ser R igual Rzão alfa, 8 vezes N vezes L, N é a viscosidade, tá? Vezes L sobre π vezes Rzinho elevado à quarta potência. N sendo viscosidade, que é a espessura do sangue, por exemplo, aumenta na desidratação. Comprimento é representado pela letra L, extensão do vaso, geralmente constante no corpo. Raio, representado pela letra Rzinho, é o fator determinante. Como ele está elevado à quarta potência, uma pequena alteração no diâmetro do vaso causa uma mudança gigantesca no fluxo. Exemplo prático. Se um vaso sofre vasoconstrição e seu raio cai pela metade, a resistência ao fluxo aumenta 16 vezes. É por isso que as arteriolas são chamadas de vasos de resistência. Elas controlam a pressão arterial, ajustando seu diâmetro. Tipos de fluxo sanguíneo. A gente tem dois tipos, tá? O fluxo laminar, que é o fluxo fisiológico normal. O sangue flui em camadas concêntricas lâminas. A camada central é a mais rápida porque sofre menos atrito com as paredes do vaso. É um fluxo silencioso. Tem o fluxo turbulento, que ocorre quando o sangue encontra obstáculos, como placas de aterosclerose, ou quando a velocidade é muito alta. O sangue se mistura de forma desordenada, gerando vibrações. Importância clínica. O fluxo turbulento gera os sopros cardíacos e os sons que ouvimos a medir a pressão arterial, que são chamados de sons de Corotroph. E por fim, velocidade versus área de secção transversal. Existe uma regra inversa, importante. Quanto maior a área total disponível para o sangue passar, menor será a sua velocidade. Aí a gente tem a aorta, que tem uma área pequena, então o sangue flui muito mais rápido ali naquela região. E tem os capilares, que embora minúsculos individualmente, são uma área de secção transversal imensa. Por isso a velocidade ali vai ser mínima, o que é perfeito para permitir a troca de nutrientes e oxigênio com os tecidos. Ah, Lai, mas eu tenho uma dúvida. Eu queria saber como é que essas duas leis que tu apresentou pra gente, vai conseguir explicar a causa da hipertensão arterial. Vamos relacionar essas duas leis por meio da equação PA igual a DC vezes RPT. PA é a pressão arterial, igual a DC, que é o débito cardíaco que a gente viu ontem, na aula passada, por isso que é importante responder essa pergunta, que é o volume de sangue bombeado, né? Vezes RPT, que é a resistência periférica total, a dificuldade que os vasos impõem à passagem do sangue. Bom, a hipertensão ocorre quando um desses dois fatores, ou ambos, está cronicamente elevado, ou seja, o débito cardíaco ou a resistência periférica total está elevada. O papel da resistência, o raio do vaso. A maioria dos casos de hipertensão, especialmente a essencial ou primária, está ligada ao aumento da RPT. Por meio da vasoconstrição crônica, né? Como vimos na lei de Poiseuille, o raio elevado à quarta potência domina a resistência. Se as arteriolas, na verdade, estão constantemente contraídas por estresse, excesso de sistema simpático ou disfunção endotelial, a resistência sobe drasticamente. E também pode ser uma das causas o remodelamento vascular. Com o tempo, a pressão alta faz com que as paredes das artérias fiquem mais espessas, rígidas, grossas, com a arteriosclerose, né? Diminuindo permanentemente o lumen, que é o espaço interno do vaso. O papel do volume do débito cardíaco. Se o volume do sangue aumenta, o débito cardíaco também sobe, forçando a pressão para cima. Excesso de sal, sódio. O sódio retém água no compartimento intravascular. Mais água, mais volume de sangue, né, que é a volemia, maior pré-carga, maior débito cardíaco. E outra causa pode ser a hiperatividade simpática. Um coração que bate mais rápido e com mais força, frequência cardíaca, volume sistólico elevados, aumenta diretamente o débito cardíaco. E a gente se aprofundou mais nesse assunto ontem. Então, se você não assistiu a aula de ontem, corre lá para poder continuar com essa. A perda da elasticidade, complacência. As artérias saudáveis são elásticas. Elas se expandem durante a sístole para amortecer a pressão e se retraem na diástole para manter o fluxo. Na hipertensão e no envelhecimento, os vasos perdem essa elasticidade, perda de complacência. O resultado é que a energia de contração cardíaca já não é mais amortecida, gerando picos de pressão sistólica muito altos. E por que isso é perigoso nessas consequências hemodinâmicas? Sobrecarga no pós-carga. O coração precisa fazer muito mais força para vencer a resistência dos vasos. Isso vai levar à hipertrofia do ventrículo esquerdo, que é quando o coração cresce, para tentar compensar, mas acaba ficando doente. E lesão de cisalhamento, que é shear stress. O fluxo de sangue sobe em alta pressão, a turbulência danifica mecanicamente a camada interna dos vasos, que é o endotélio. Isso vai facilitar a entrada de gordura e a formação de placas de aterosclerose. Muito bem.
Aqui também tem outros pontos, né? A hemodinâmica é uma área vasta do sistema circulatório. Mas esses são os principais pontos. E se você tiver alguma dúvida ou informação adicional, não se esqueça de comentar, compartilhar com todo mundo, ativar o sininho, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, pra receber mais vídeos de conhecimento sobre MED, sobre espanhol, sobre inglês, sobre área de alimentos e sobre física, que a gente tá vendo toda semana no momento. Depois a gente vai avançando com química, biologia e matemática pro Enem, tá? Então, é isso. Um beijo e até a próxima. Na próxima semana, no sábado que vem, em média, a gente vai ver sobre regulação da pressão arterial, PA.